Imagine ver o retrato de um homem que desistiu de ser feliz num mundo sombrio, sem nenhuma esperança, num grande deserto a sofrer. Imagine ver esse quadro transformado pelas mãos do grande Criador. O tom de sua graça encobre a tristeza, mostrando em sua arte o louvor. Quão linda essa obra de arte que Deus desenhou sobre mim. Somente o olhar de meu mestre veria o melhor para mim. Onde antes era tudo sombrio e sem cor, o tom da esperança surgiu. E ao terminar, assinou com seu sangue esse lindo retrato de amor. A triste imagem do antigo quadro mostrava que era o fim. Depois de seu toque, abriu-se uma porta que leva à vida eterna. E a paz fez brilhar. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a psicóloga doutora Patrícia França Proença, desenvolvendo um tema aqui muito interessante sobre dependência química, a organização de serviço de atendimento e a necessidade de cuidar dos cuidadores. Um bate-papo maravilhoso, é uma pessoa muito experiente, também especialista em dependência química e um carinho muito especial para sentir a dor do próximo. E é isso que eu estou especulando aqui, querendo saber mais de como ela está dizendo que ama trabalhar no serviço público, o encantamento, o envolvimento que ela teve a partir do momento de descobrir outras coisas que ela está explicando. E você vai continuar. Você disse que teve uma experiência na área privada, trabalhando em clínicas de alto padrão, e depois você quis ver uma outra ótica e nada como trabalhar com o povo. Sim, sim. E aí foi a minha paixão e que virou amor, porque continua, né? Eu adoro realmente esse trabalho. E eu falo que o bom de trabalhar no serviço público são as descobertas e os desafios. Eu falo que a gente fica mais criativa, porque muitos recursos realmente são difíceis, né? Então a gente tem que criar e acontecer as coisas. Então o que sempre eu procurei trabalhar com a equipe é assim, o que a gente tem e o que a gente pode fazer com o que a gente tem, o melhor possível, né? Às vezes falam, mas o salário não é bom e tal, mas se você está aqui, faça o melhor, né? Se dedique o melhor, a gente precisa ter muita responsabilidade, porque a gente está atendendo vidas, né? E as pessoas depositam as vidas nas nossas mãos. Então, de conscientizar cada pessoa da responsabilidade, né? Então, é sempre um desafio e uma construção, né? A gente não tem nada pronto. E cada dia a gente recebe um desafio diferente. Então, eu tinha comentado da questão de quanto, muitas vezes, o profissional chega até nós no serviço e não tem
experiência, treinamento, não sabe o que é e não tem disponibilidade, né? Então, aí vai da gente tentar encontrar a pérola da pessoa, né? Me lembro de um caso em que chegou uma auxiliar de serviços gerais, né, para trabalhar conosco, mas ela chegou toda brava, que daí foi colocada à disposição por um outro departamento, e ela, não, porque é assim, assim, assado e tal, estava muito revoltada e já falou, porque eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Eu falei, calma, vamos lá, vamos conversar e tal. E aí, o que você sabe fazer, como que você funciona? Ela falou, o que você faz da vida? Fui dando uma abaixada para justamente acolher esse profissional. Porque eu parto do princípio, se o profissional está bem, ele trabalha bem, se ele está num ambiente de trabalho saudável, ele vai produzir melhor. E o paciente vai ter um bom resultado. Então, para essa pessoa, eu falei, e aí, o que você faz? Ela falou, à noite eu faço pedagogia. Eu falei, que interessante, né? E o que mais você gosta de fazer? Eu gosto de artesanato também e tal, eu cozinho, eu tenho filhos e tal. Eu falei, olha, você poderia participar com a gente nas oficinas? Ela, como assim? Eu falei, aqui a gente tenta aproveitar o melhor de cada profissional, porque a gente não tem os profissionais. E se você sabe fazer artesanato, poxa, você pode ajudar a gente. Né? Ela falou, pode ser, interessante. E aí ela foi se envolvendo, né? E, quer dizer, a auxiliar de limpeza participava como oficineira também, integrada na equipe, participando de todo o serviço. Né? Então, ela se sentiu valorizada, com a autoestima, né, elevada e integrada na equipe. E de cada um, também a gente sempre tentando envolver e tirar o melhor que a pessoa podia oferecer. Então, assim, o que você gosta de fazer? Então, daí chegou uma pessoa que era para ser lá o vigia, né? Ele até vai ser o vigia, mas ele vai ter uma outra finalidade. Isso. Chegou até e esse vigia, nossa, que não foi vigia, ele passou a ser oficineiro. Também oficineiro. Lá também, né? Ficava na oficina de jogos e na horta e jardim e manutenção, e, enfim, tinha ideias. Então, a gente tinha semanalmente, e temos agora também, né, nessa outra realidade, a reunião de equipe em que todos participam e todos falam do que está acontecendo, estão integrados. Então, a gente planeja as atividades. Então, é festa, é evento, é passeio. Todas as atividades que nós fazíamos juntos. Agora você está em qual CAPS? Agora eu estou em Cotia. Eu de Higienópolis, onde que você falou que tem um trabalho diferenciado? Em Higienópolis é uma consultoria, que daí a gente presta serviço para empresas, né, que têm o problema da dependência química, né, e não sabem como lidar. Então, a gente dá treinamento, oferece treinamento para as pessoas e também atendimento para os funcionários. Né? É um trabalho diferenciado em Higienópolis. Então, assim, porque tem a questão, né, de no público, embora eu amar, a questão financeira é complicada. Então, eu estou na DAPSE, estou no CAPS-AD lá de Cotia, trabalho em 2 consultórios como psicóloga clínica, que eu amo também esse trabalho que eu faço. Sou voluntária na Associação Comunitária Comênios, também trabalho com terapia comunitária e também agora eu estou trabalhando numa comunidade terapêutica lá em Itapecerica da Serra, comunidade Reviver. E o tempo? Você leva o filho junto? Pois é, às vezes eu levo. Tem que levar? Para ficar mais tempo junto. Sem dúvida. Então, até pegando esse gancho da minha própria vida, eu não sou a única, né, profissional de saúde mental ou profissional que trabalha no serviço público que tem que se desdobrar em 1000 para poder ter uma remuneração, para poder dar conta das coisas da vida. Né? Porque, embora tenha esse amor, a questão financeira você precisa lidar. Então, eu tenho que ficar ligada a vários locais, embora eu ame também, que eu goste muito, mas também para poder ter essa possibilidade. Então, a gente pensando no funcionário, né, que trabalha no CAPS-AD, também. Não dá para ter uma jornada. Né? O psicólogo geralmente trabalha ali, trabalha em comunidade terapêutica, trabalha em consultório, né? E aí fica muito pesado, porque realmente eu saio de casa antes das 7 e volto às 11.
É da noite. Puxado, muito puxado. Né? Fora os finais de semana, evento, palestra. E, enfim, né? Eu sempre converso com a minha filha, explico, trabalho com a qualidade do tempo com ela, mas eu falo, olha, mamãe precisa trabalhar bastante também, né? E muitos outros profissionais passam por essa realidade. Começando os médicos. Sim. Aí eles vão esquecer tesoura, carretel, linha, agulha na barriga de muita gente. Então, isso é fruto do quê? Do Do estresse. estresse. Do estresse, do desgaste profissional, né? Até hoje em dia tem se falado muito da síndrome de Burnout, né? De burnout, como algumas pessoas falam, que é do esgotamento profissional. Porque essas profissões de dedicação ao outro, de ajuda ao outro, as pessoas são realmente comprometidas, mas elas se dedicam tanto que esquecem de si mesmas e acabam adoecendo. Aí que os profissionais adoecem. Sim, sim. E eles não se percebem disso. Não, porque, assim, por exemplo, eu adoro tudo que eu faço. Então, eu faço feliz, eu saio 10h30 da noite do consultório feliz, né? E, embora tenha o cansaço físico, só que isso vai, no dia a dia... Acumula-se, e aí quando você vê, você está doente, porque daí não tem tempo de fazer uma atividade física, não tem tempo de fazer um lazer, de descansar, e isso vai se acumulando, né? E a particularidade dos profissionais que trabalham em CAPS-AD tem a questão da baixa remuneração, da falta, muitas vezes, de materiais, né, de trabalho, seja folha, material para oficina, seja salas adequadas para atendimento, seja cadeiras ou mesas. A dificuldade dos profissionais qualificados. A dificuldade justamente do treinamento, da integração da equipe, porque, assim, uma pessoa que não quer estar naquele serviço é muito complicado, acaba comprometendo todos os outros, porque a gente tem que funcionar em Mas rede. aí, quem que escolhe esse pessoal para vir trabalhar no CAPS? Então, Uma vez que você que teve que montar, garimpar, você também tem o direito de escolher esse elenco? às vezes sim, às vezes não. Muitas vezes eu solicitava determinado profissional ou não, só que isso não era atendido. Vem os que indicaram. Tem as indicações e, né, que não, vai ficar aí, tem que falar, olha, não tem outra pessoa. Se você quiser colocar essa pessoa à disposição, você vai ficar sem. Eu falei, como que eu vou ficar sem enfermeira? Como que eu vou ficar sem ninguém para a limpeza? Então, de uma própria carência do serviço público, de ter mais profissionais disponíveis, ou de poder fazer uma contratação. Ah, não, é sob concurso, daí não dá para fazer concurso. Ah, tem que ficar, ou vai ficar sem, né? Essa minha primeira experiência que eu tive, por muito tempo, eu trabalhei assim com 2 psicólogas e o restante estagiários de psicologia, né? Porque não tinham mais profissionais, o serviço precisava acontecer. E que dava um trabalho muito maior, porque você tinha que estar muito mais próximo dos estagiários para que isso acontecesse. Os estagiários chegam a vocês ou vocês podem requisitar numa faculdade? Sim, sim. Quer dizer, então tem autonomia de um recurso extra, porque se aquele profissional que é por quem indicou não se enquadra na dinâmica do grupo, então o negócio é a gente recorrer a estagiários. Mas o duro que daí, aquele profissional continua e a gente tem que adequar dentro do serviço. Mas né? aí tem que ter aquela sua dinâmica. Vem cá, senta aqui, o que você gosta de fazer? Sim. Vai fazer cafezinho. Sim, sempre eu tentei trabalhar dessa forma, né? Agora, mesmo com os estagiários, às vezes não tinha disponibilidade de estagiário, e enfim, era sempre assim, cada dia um novo desafio, cada dia um novo incêndio, né? E o diferencial é que eu acabava tendo 2 funções, né? Então, quando eu falo do adoecimento do profissional, eu sei do que eu estou falando, né? Porque eu era coordenadora da saúde mental e também diretora do CAPS-AD. Então, eu atendia a demanda de todo o município e coordenava, fazia coordenação administrativa, técnica, supervisão de casos do CAPS-AD também, né? Então, é assim, o município tinha poucos recursos. Eu falava, eu quero fazer uma função só, me deixa aqui no CAPS. Mas não tem quem assuma, então você fica. Então, eu fiquei durante anos assim, né? E aí que também eu fui aprendendo... Vai aprender na marra. Na marra, né? E às vezes sofrendo mesmo, adoecendo também,
falar assim, opa, peraí, deixa eu colocar meu limite, deixa eu trabalhar com a qualidade de vida e fazer novas escolhas, né? E eu acho que é isso que é importante a gente trabalhar com o profissional de saúde, porque muitas vezes é isso, na ânsia de fazer, de ajudar, né? Quem trabalha no serviço público tem muita dedicação, muitas pessoas, né? Nem todas, lógico, e como em todos os lugares. Precisa se dedicar, se envolver, mas muitas vezes acaba se frustrando. Essa frustração, essa dificuldade acaba comprometendo a eficiência profissional dessa pessoa. Ela acaba ficando à mercê das dificuldades e assim, sempre querendo superar, mas sempre tendo um novo desafio. E para que isso não aconteça, tem uma forma de prevenir esses profissionais? Sim, sim, sim. Eu acho que é justamente, se nós tivéssemos treinamentos adequados, oferecidos para os profissionais, né? Então, por exemplo, vai trabalhar no CAPS-AD, olha, mas vai ter um treinamento oferecido pelo governo, gratuito, para que tenha acesso, né? Então, ele já saber do que está trabalhando, onde está trabalhando, isso é muito importante. A formação, né? O gestor poder ter autonomia de escolha dos profissionais e ter os profissionais, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente precisa assim, de 4, 5 psicólogas e a gente, não, tem 2. Não, mas a gente precisa de mais, mas não tem. Né? E é isso. E aí a gente fica muito angustiado, por quê? Porque a demanda é muito grande e a gente quer atender. Eu acho importante também que o público saiba, fala assim, não tem nada. Nós, enquanto funcionários, queremos atender e queremos fazer o melhor possível, mas muitas vezes nós não temos condições, que vem de cima. Né? E vem de cima que às vezes também não é porque não quer, porque, olha, a folha está estourada, não pode contratar, tem que fazer concurso, e daí, olha, precisa chamar médico, se eu chamar mais médico, não posso chamar psicólogo, porque está faltando pronto-socorro, enfim. O serviço público é realmente complexo, né? E a gente entende essas dificuldades, mas realmente algo precisa ser feito, porque já não basta as pessoas sofrerem com a doença da dependência química, mas o que está acontecendo muito, e eu, nesse tempo aí de experiência de 7 a 8 anos com a dependência química no serviço público, eu já vi muita gente adoecer. E é importante a gente ficar atento a isso, porque o profissional adoece, como que ele vai cuidar do outro? Né? Então, é importante a gente cuidar de quem cuida, a gente ter essa atenção. Né? Então, desde o fornecimento de instrumentos e materiais e treinamento e número de profissionais também, porque senão a gente acaba se sobrecarregando, né? Como também poder ter uma metodologia específica. Falando em metodologia, terapia comunitária, como é que vocês acabam se envolvendo hoje, trazendo junto do CAPS? Porque se é uma coisa que eu não fico feliz no CAPS, não é essa visão de integração, de se acharem um tanto onipotentes, e a gente sabe que não é nada disso, que eles não estão todos equipados, não tem as pessoas que saibam lidar, e quando eles poderiam utilizar a rede, eu digo assim, comunitária como um todo, não só o terapeuta comunitário, mas a rede que está ao seu redor, como os grupos de mútua ajuda, narcóticos, alcoólicos, amor exigente, Nararon, Alanão, os próprios alcoólicos anônimos, enfim, eles não dão indicação. E muitas vezes eles segregam, porque eu já tive pessoas que a gente acaba encaminhando, que está num grupo que nós também temos, e às vezes a gente fala, mas no teu local você mora mais próximo, vem aqui, ou não precisa vir gastar sua condução, vem aqui uma vez na semana, ou de cada 15 dias, vá nesse local. E lá, quando questiona, não, fica aqui, lá não funciona. Infelizmente, existem algumas pessoas, alguns profissionais, que têm uma visão mais limitada e restrita. Né? Agora, assim, a generalização é difícil. Tem pessoas que realmente, né, são dessa forma. Nós, pelo menos, sempre buscamos
fazer parcerias. A Sim. rede é muito importante. Sem dúvida. Inclusive, nós sempre encaminhávamos para grupos de ajuda mútua, e às vezes os pacientes não iam, não, eu fico aqui. Falei, gente, independente de estar aqui, é importante também aos grupos de anônimos. E aí, eles falam, eu vou, o que nós tivemos a ideia? Chamar o grupo de anônimos para o CAPS. Então, uma vez por mês, ia uma pessoa do AA lá, fazia um grupo e sensibilizava para levar para os grupos à noite e em outros. Excelente. Então, isso foi muito interessante, ajudou muito. E o que a gente pensa é justamente isso. O que a gente necessita, na realidade, é trabalhar em parceria, trabalhar em rede. Em redes. Agora, isso também é outro grande desafio. Porque a comunicação entre as outras secretarias, os outros serviços e também, por exemplo, no CAPS-AD, para a gente fazer o tratamento, não dá para todas as pessoas virem, porque tem pessoas que realmente necessitam de uma internação. A pessoa, para fazer o tratamento no CAPS-AD, tem que estar minimamente organizada para conseguir ter uma rede familiar de contenção para vir para o tratamento durante o dia, à noite, voltar para casa, final de semana ter uma contenção, né? E tem algumas pessoas que não têm. Então, a gente necessita da internação, né? Muitas vezes para desintoxicação e muitas vezes os casos muito graves que realmente precisam de ficar mais tempo. E aí o que acontece? A gente não tem vaga. Não. Não tem vaga. Mas vocês têm leitos? Não temos leitos, não Então, temos vagas. Mas há casos que são necessários. Aliás, os próprios CAPs hoje acabam encaminhando para a nossa comunidade. Sim, sim, sim. É o que tem acontecido. Muitas vezes a gente aconteceu. Porque mandava para a central de regulação, né? Ah, não, só atendimento psiquiátrico. Mas olha, esse dependente precisa. Ah, mas tem que ter uma comorbidade. Né? E as vagas para dependência química... Se ele fosse um pouco mais esclarecido, ele vai saber que um adicto, por exemplo, um que usa o crack, para estar no crack, ele já tem no mínimo 10 anos de carreira, porque ninguém entra no crack direto. Ele já começou com as listas, cigarro, álcool, a maconha, que se fazia apologia, até chegar, ele tem 10 anos, então ele já desenvolveu, não é? Começando até mesmo fora o da compulsão normal que ele vai ter, muitos está associado ao sexo, que é normal, jogos, desenvolve trauma pós N situações, porque o que eles passam de situações de risco que acordam com pesadelo. Então, tem no mínimo de 3 a 5 transtornos esses sujeitos, e eles vão me falar, só se tem comorbidade? Só se quem está atendendo, que não sabe que quem é o comórbido é ele. Então, é muito complicado que daí a gente esbarra nas burocracias para se alcançar os outros serviços. Né? Então, por exemplo, eu consegui uma internação, se for de F10 a 19 só, eles não fazem internação. Ah, tem que ter outro sítio, tem que ter a esquizofrenia, algum delírio paranoide, enfim. Então muda o CID-10. Porque aquelas características, quando você pega um adicto, ele tem todas, não são 3, como eles dizem que precisa no mínimo 3. A gente põe as 7, 8 que tem lá, porque qualquer adicto utilizam todos os fatores, mesmo assim eles não reconhecem. E aí, assim, a demanda é muito grande, tem poucas vagas, né? Então, a burocracia para se conseguir uma internação é muito grande. Então, essa rede de apoio, né, é muito difícil. Então, às vezes a gente tem casos gravíssimos de adolescentes que precisam de uma internação e a gente não consegue. A gente vai para o Conselho Tutelar, daí a gente escreve para o Ministério Público e aí tudo muito lento e a gente vendo a mãe desesperada, os casos super complicados e a gente não tem recursos. Eu vou te dar o meu endereço. Oba! A gente tem uma comunidade. Olha... Realmente, Patrícia, está assim, fantástico o nosso bate-papo. Eu vou ter que pedir uma nova entrevista com você, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Tá? Que pena. Agradeço muito a sua presença. Muito obrigada. Os seus dados são muito significativos para nós. Muito obrigado, mas pode acreditar que a gente vai fazer outro convite, viu? Que bom, eu venho com muito prazer. Muito obrigada. Obrigado. E você, assinante, que acompanhou o programa até agora, que gostoso, né? Patrícia sabe muito, apesar de jovem, com uma rica experiência, não só na dependência química, mas o carinho e o amor que ela tem pelo próximo. É isso que vale muito. E você, então, continue tirando as suas dúvidas. Vocês de qualquer outra comunidade querendo participar do nosso programa, mande através do nosso e-mail,
que nós estamos aqui, como nós também temos aqui o apoio da instituição Cláudia Mâncio, o apoio da Igreja Batista Betel, dos voluntários do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma e até da Ângela Trajes Rigor. Nosso muito obrigado e contamos com você no nosso próximo programa. Quem ouvirá a música soar? Quem ouvirá o som que enche o ar? Quem verá a radiante luz que do sol aquece o céu pela manhã? Quem verá o belo entardecer colorindo as nuvens ao redor? Quem verá a glória do mundo que criei? Quem andará comigo no jardim que com as próprias mãos moldei? Canção da criação que está em meu ser, expresso os sons do amor que nascem em mim. Eu quero lhe dizer em puro louvor, meu coração, meu ser pertencem a ti. Quem sentirá o vento de verão que sobre os rios vem soprar? Quem sentirá o orquestral mistério que move-se em mim? Quem irá ouvir as melodias que ouvi? Criarei o homem tal qual minha imagem. Eu o formarei do pó da terra e do meu fôlego darei. Deus, te ouço falar a mim palavras doces são. Quão belo é os paraíso aqui e tudo que vês não podem expressar meu amor por ti. Minha mensagem vem em pura canção. Meu coração, meu ser pertencem a ti. Quem sentirá o vento de verão que sobre os rios vem soprar? Quem sentirá o orquestral mistério que move-se em mim? Paraíso aqui e tudo que vê que está em meu ser não pode expressa os sons do amor, meu amor por ti que nasce em